Então vamos lá para a nossa parte 2 da nossa aula 3, certo? Fala-se sobre o título 4, ainda continuando falando da organização da educação nacional. Na parte 1 da nossa aula 3, nós falamos das competências da União, certo? Então vamos lá, vou deixar curioso e vamos ver na parte 2 do que nós iremos falar, né, dessa organização da educação nacional. Então, gente, de acordo com o artigo 10, tá? Nós vamos falar sobre quem? Sobre o Estado, tá? Sobre a responsabilidade do Estado, tá bom? Então, no artigo 9 é falado sobre a União. Se você chegou até aqui, você vai saber agora que no artigo 10 vai falar sobre as responsabilidades dos Estados, tá? Então, no inciso 1, diz-se o seguinte: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder, certo? Então, aqui, muito importante, né, frisar. Então, não aparece federal. Perceba, né, a gente frisar esse detalhe, que é só os estados, não aparece o governo federal. Tá? Então, no inciso 3, ele diz o seguinte: elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios, tá certo? Então, em consonância é o quê? Em acordo, né, de acordo com as diretrizes e planos nacionais de educação. Ele não pode fugir dessas diretrizes nacionais. Então, aqui, né, elaborar e executar políticas e planos educacionais. Políticas e planos educacionais devem estar de acordo, ou seja, em consonância, com os planos nacionais de educação. No inciso 4, diz o seguinte: autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ou seja, através dessa delegação em que a União pode dar aos estados, né, os estados podem fazer essa autorização, esse reconhecimento e esse credenciamento das instituições de educação superior dentro do estado, certo? Então, ela pode autorizar, reconhecer, ela pode credenciar, ela deve supervisionar e avaliar, tá certo? Então, ela baixa normas complementares para o seu sistema de ensino, tá? Sempre de acordo com a LDB e as diretrizes nacionais. No inciso 6º, diz o seguinte: assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei, tá? Então, aqui, uma das funções do Estado é assegurar o ensino fundamental. Assegurar de que forma? Através de políticas públicas, de atividades, de projetos desenvolvidos junto com as prefeituras, oferecimento de transporte público, por exemplo. O inciso 7º diz o seguinte: assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único, né? O Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios, tá certo? No artigo 11 temos o seguinte: os municípios incumber-se-ão, ou seja, serão responsáveis de: inciso 1, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, certo? Inciso 2, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, tá? Então, aqui é importante frisar que os municípios irão se integrar às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, tá certo? Que vai ser uma ação redistributiva, ok? No inciso 3, diz-se o seguinte: baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, sempre se atentando à LDB e às diretrizes nacionais. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, ou seja, as escolas. Tá? Então, baixar normas complementares, tá? Um termo muito importante. Então, no inciso 5º, diz o seguinte: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, isso é função dos municípios, tá? E com prioridade o ensino fundamental, permitindo a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino, tá certo? Então, a prioridade dos municípios é o ensino fundamental, tá certo? E oferecer educação infantil e creches e pré-escolas. Então, no inciso 6º, disse o seguinte: assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Tá? Então, apesar de ser responsabilidade dos municípios, existe ainda também, né,
alguns casos em que alunos do município utilizam transportes oferecidos pelo Estado, tá? Isso não tem nenhum problema, isso pode acontecer normalmente, tá? Não é prioridade do Estado oferecer transportes para os alunos do município, mas isso cabe quem? Aos municípios. Mas, em alguns casos, isso acontece, ok? Então, no parágrafo único, diz o seguinte: os municípios podem optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, tá? Isso pode acontecer, essa união do ensino fundamental e ensino médio, ter essa cooperação, tá? Poderão optar. Então, agradeço pela sua atenção, continue firme e forte nos estudos e aguardo você nas nossas próximas aulas.